Olá, minhas amigas, meus amigos, muito bom dia. Esse dia que amanhece frio aqui na capital de São Paulo, dia feio, nublado. Hoje é dia 4 de junho, Dia Internacional do Combate à Violência às Crianças. É bom lembrar, principalmente nesse momento de pandemia, isolamento social, que questão da violência doméstica, violência contra as mulheres e a violência doméstica. Então, vamos cuidar das nossas crianças, que são os nossos futuros. Quero hoje iniciar essa conversa, esse encontro entre amigos, dando a alegria de ter aqui conosco alguns grandes amigos para falar sobre a informatização do processo judicial. Querida Helena, bom dia, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito bom dia, eu que agradeço. Luiz Delore, bom dia também, obrigado, querido, por estar conosco. Prezado Marcos, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você, com grandes amigos como Augusto e Helena. Sempre um prazer debater processo, sempre um prazer debater com vocês. E Augusto Marcassini, mais uma vez conosco, já teve outros momentos aqui. Obrigado também por aceitar o convite, por ajudar a organizar esse encontro. Obrigado, Marcos. É sempre muito interessante fazer essas lives aqui, né? Usar a tecnologia aí que a gente sempre, desde muito tempo, propôs, né? E é sempre um prazer também encontrar os amigos, Helena, Delore, e amigos de muitos anos também. Augusto, eu começo por você. Outro dia nós estávamos juntos no evento na ASP, e o nosso amigo Luiz Fernando Martins Castro nos entregou um diploma. O diploma dizia assim, os pioneiros na informática no Brasil, né? Eu não sei se ele quis dizer algo tipo de os dinossauros da informática no Brasil, mas foi um registro curioso, porque essa história nós começamos juntos no ano de 1998, quando, depois da eleição do Rubens Aprobato Machado, em 97, ele assume a presidência da Ordem e, como presidente, cria a primeira Comissão de Informática do Brasil, Informática Jurídica, que tinha, aqui na OAB de São Paulo, que tinha a finalidade de discutir tanto a aplicação de tecnologia no direito, nós fizemos muitas coisas nesse sentido, quanto o impacto da tecnologia no direito. Então, o direito aplicado à tecnologia e a tecnologia aplicada ao direito. Eu lembro que, bem no comecinho, quando eu comecei a buscar os companheiros, as pessoas que iam participar da comissão, e era muito difícil encontrar quem se interessasse para o tema, era difícil procurar como é que falava sobre o tema, ninguém ainda, isso foi em 98, a internet tinha acabado de chegar no Brasil. E aí nós tivemos uma oportunidade, um evento na São Judas, se eu não me engano, organizado pela querida Kátia Boulos, que deve estar aqui hoje nos acompanhando, pelo menos me mandou uma mensagem. Aliás, ela tinha uma live também hoje, no mesmo horário, mas mandou transmitir um abraço. E aí, naquele evento, nós nos conhecemos e, a partir daí, começamos essa trajetória. Tem muita história curiosa, muita luta, muita briga, né? Em alguns momentos, sofremos ataques, né, pesados. Não poucos, mas a coisa foi caminhando. E, no fundo, muito do que nós falávamos há 20 anos atrás se concretizou. Muitos dos nossos alertas não foram observados e muito do que tem de ruim hoje ainda resulta na incapacidade da época daqueles que estavam à frente do processo de informatização judicial terem nos ouvido. Quando eu falo nos ouvido, não é só eu e você, é todo o conjunto de advogados que faziam parte da comissão. Depois, a comissão do Conselho Federal, onde também o Rubens Aprobato, em 2003, quando foi presidente do Conselho Federal, criou pela primeira vez lá no Conselho Federal. Eu também fui o primeiro presidente lá e você também fez parte da comissão. E depois me sucedeu aqui em São Paulo. Augusto, eu te pergunto, naquela época, naquelas lutas, o que você colocaria como uma grande vitória e o que você colocaria, não como uma grande derrota, mas como o grande problema que nós vivemos hoje, que poderia ter sido evitado se tivessem nos ouvido há 20 anos atrás?
Bom, algumas vitórias são interessantes, né? Bom, o próprio fato de estarmos aí usando a tecnologia para advogar já é uma coisa espetacular. Eu, às vezes, fico aí trabalhando no computador, a gente vai lá, faz uma petição, acessa os autos, e quando eu lembro dessas histórias que você acabou aí de comentar, parece que foi numa vida passada isso, né? Foi num outro século, numa outra era, que a gente tinha que ir lá no balcão do fórum para ver um processo, alguma coisa, né? Porque a tecnologia ela influenciou em algumas coisas talvez não esperadas, né? Isso que é interessante às vezes comentar. Eu considero assim, acho que uma das grandes vitórias, embora eu acho que seja uma vitória parcial, é uma coisa que você sempre comenta, que foi a intimação pelo diário eletrônico, né? As pessoas queriam, né, para pontuar aqui os nossos ouvintes aí, não sei que idade alguns têm, porque isso também é de um século anterior, né? Havia aquelas propostas do A judiciário. Helena e o Luiz já não passaram por aquela fase, já são mais novos. Não, passamos, a gente viveu isso também. Passamos pela fase da máquina de escrever. Mas Pela fase da máquina de escrever. No museu, na verdade, quando vocês foram no museu, é que vocês viram que existia um equipamento alto. Desculpa, Augusto, te interromper. Segue, por favor. Não, se formos lembrar, quer dizer, havia aquelas ideias de intimar enviando uma mensagem de correio eletrônico para a caixa postal, quer dizer, e a gente comentava, falava, mas isso é um absurdo, vocês não têm a menor ideia da insegurança que é isso, a mensagem se perde por aí, ela se confunde com spam, com qualquer outra coisa que viesse a chegar na caixa postal. E eu sempre batia muito na ideia, veja, até para teorizar um pouco sobre a questão, né, que é importante fazer a prova de que a intimação não chegou. Não basta tentar provar que chegou, porque é uma intimação presumida que é muito difícil de demonstrar. E o diário oficial em papel, que até onde me parece, é uma experiência brasileira, realmente, não há uma experiência assim muito larga no resto do mundo. É uma experiência que nós tivemos por um século, que foi, de certo modo, muito interessante, porque o diário prova que você não recebeu. Se alguém olhar aquela edição que tinha 2.000 páginas na época, né, e não encontrasse aquela intimação ali, há uma prova de não receber a intimação. Então, a gente começou ali em 2002, 2003, a tentar discutir com os representantes do judiciário que fizeram lá um programinha, mais ou menos, e queriam usar aquilo, né? Então, a intimação vinha lá por e-mail, ou até aquele mecanismo que acabou entrando na lei. Eu não sei se alguma justiça do país, aí, o Delori que viaja mais pelo país, aí, dando palestras, às vezes pode até nos informar disso. Eu não sei se em algum lugar do país estão usando aquelas regras lá de intimação, lá da lei anterior, ali que o advogado tem 10 dias para entrar, se não entrar é considerado intimado. Agora, quando entra, sei lá, aparece um plano qualquer lá na frente ali dele, que tipo de sistema vai ser usado, vai aparecer de que maneira aquilo. Eu tinha sempre muita preocupação de o sistema identificar que o sujeito leu. O advogado inexperiente com tecnologia vai clicar em alguma coisa ali, vai dar como ciente e ele não viu, né? Como é que você pode provar que aquilo apareceu efetivamente na tela dele? Pode ser uma pop-up bloqueada, pode ser tanta tecnologia que falha, né? Augusto, estou reclamando que o seu som está um pouquinho baixo. Se puder aproximar um pouquinho mais. O som está baixo ainda? Deixa eu mexer em alguma coisa. Só para fechar esse capítulo do Diário Oficial, só para lembrar, aqueles que nos assistem, o Diário Oficial, o Poder Judiciário de São Paulo era a mídia diária com o maior volume do mundo. Eram 2.200 páginas, em média, de publicação. E o Diário Oficial era físico, portanto, ele tinha que ser transportado fisicamente. Então, sempre falo, ele impresso durante a madrugada em São Paulo, na imprensa oficial, aqui na Moca, levava para o caminhão para o interior. E, dependendo da cidade do interior, chegava 48 horas depois. Ou seja, o prazo de 5 dias cai para 3. E se o Diário Oficial fosse da União,
O Diário Oficial da União chegava no dia seguinte em São Paulo, que também era trazido fisicamente. Portanto, nós temos acesso ao Diário Oficial da União com 24 horas de defasagem. E aí, a posterior, dependendo da cidade, também com mais 48 horas. Portanto, com 3 dias atrás, chegava no interior. E o diário em papel, a Justiça não paga para impressão. Quem é que pagava para impressão de 2.200 páginas por dia? As empresas, porque eram obrigadas a publicar as suas demonstrações financeiras no Diário Oficial, e saía mais cara a publicação das demonstrações financeiras no Diário Oficial do que ser publicada na primeira capa dos principais jornais do Brasil. Porque eles estavam pagando não só a publicação delas, mas a publicação do Diário Oficial inteira. Essa história é uma história que mostra bem a dificuldade que foi a evolução da Justiça, porque a Justiça não queria optar não pelo Diário Oficial eletrônico, ela não queria ter o Diário Oficial físico, mas transmitida a informação por meio eletrônico para a imprensa oficial. Que é juiz que anulava a intimação se não saísse na publicação do Diário Oficial a assinatura manuscrita dele. Anulava a publicação, exigia. E aí nós fizemos um trabalho, eu participei disso, nós levamos o presidente do Tribunal de Justiça, da imprensa oficial na época, o presidente da imprensa oficial era o Sérgio Kobayashi, o presidente da Ordem ao Probato, e eu combinei com o Sérgio Kobayashi, nós levamos o presidente na época para o imprensa oficial, e nós fizemos um caminho perverso, mas para ele sentir o que estava acontecendo. Nós entramos primeiro para o Diário Oficial do Executivo, que eram 2 rapazes, eu lembro bem, de bermuda, trabalhando na frente de 2 telas gigantescas de Macintosh, que era o Diário Oficial eletrônico do Executivo. O presidente, nossa, que beleza, que moderno, tal. Fomos para o Legislativo igual. Aí entramos num corredor estreitinho, longo, escuro, e quando abriu a porta no final do corredor, era um galpão gigantesco, com aquelas prensas enormes. Vocês não acreditam. A máquina de escrever, que a Helena comentou, quando o juiz datilografava com a máquina de escrever, o pessoal do cartório datilografava no despacho com uma máquina de escrever mais nova, quando ia para a prensa, ela ficava escura, borrava. Aí tinha que diminuir o produto lá, colocar na prensa para sair bem. Quando fazia isso, aquele juiz que tinha datilografado com máquina com a fita mais antiga, desaparecia, que era muito frágil, muito fraca. Então, ficava horas para conseguir fazer a publicação. A imprensa, depois, não conseguimos do presidente da época, fomos conseguindo o presidente depois. A imprensa fez um investimento de 4,5 milhões naquele momento, foi em 99, acho que foi 99, 2000, acho que foi 99, colocando um computador por cada vara, um computador com transmissão eletrônica, não era internet, não se falava internet. Era um sistema qualquer, que eu não lembro qual era, que fazia a transmissão da informação. O juiz datilografava a máquina de escrever, assinava, mas ia depois, digitava o texto e ia para o imprensa oficial. Se calculou, na época, que só a transmissão eletrônica representou um ganho por processo, considerando o tempo médio do processo, número médio de publicações, de 220 dias. Só o fato da publicação ser transmitida eletronicamente, ela continuava sendo feita no papel. E a economia de 1 ano foi exatamente o investimento que a imprensa fez, que foi de 4,5 milhões. Era só para mostrar a importância que foi essa evolução, primeiro da transmissão eletrônica. E essa evolução, Helena, já vou passar para você agora, com a dificuldade do judiciário não aceitar no primeiro momento a informatização, não queria informatização, e isso foi uma conquista demorou muito tempo, até o judiciário começar a entender a importância da informatização e aí chegar ao nível que nós chegamos hoje. Helena, pergunto a mesma coisa. O que você vê como a grande deficiência existente e o grande salto que teve? Qual o ponto positivo, aquele mais destacado para você, em termos de utilização do meio eletrônico do processo? E qual aquele ponto que ainda falta avançar um pouco mais, que ainda não chegou no nível adequado? Obrigada, Marcos, pela pergunta. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui entre amigos, por isso que aceitei, porque realmente se trata de uma conversa entre amigos, pessoas que eu já conheço há bastante tempo,
com quem convivo, em quem confio, e é excelente poder ter esse diálogo com vocês. Já vou dizendo desde logo que eu não sou uma especialista em tecnologia e processo, nem em processo eletrônico. Eu sou uma advogada militante e posso, talvez, dizer que seja uma processualista, porque essa foi a minha formação acadêmica, né, junto com os meus colegas Augusto e Luiz Delore. Mas eu, nessa militância da advocacia, a gente passou por várias coisas, como eu disse, de verdade, advoguei com máquina de escrever. Aliás, eu fazia, na minha adolescência, um grande ativo que eu colocava no currículo, né? Quando eu fiz meu primeiro emprego para ter o meu currículo, era curso de datilografia. É verdade. Hoje, a gente até ri da história, porque crianças, minhas sobrinhas, minha filha já tem 11 anos, parece que nasce já sabendo digitar, então não tem muito isso não é um ativo. Temos, sim, encontrado, apesar dos avanços, acho que a gente realmente olha para trás, como disse o Augusto, a gente parece que está numa outra era. E eu acho que ainda vamos ter um salto evolutivo muito maior por conta das experiências um pouco aceleradas e forçadas que estamos tendo nesse período, sobre as quais também, se houver possibilidade, gostaria de falar. Mas, olhando no dia a dia, sem considerar a pandemia, a maior deficiência, no meu modo de ver, são os diferentes sistemas utilizados pelos diversos tribunais no país como todo. Tivesse havido uma organização melhor, e eu não sei como é que poderia ter sido feita, mas é um sistema, e não estamos falando de sistema de justiça estadual, sistema de justiça federal, não. Se fosse isso, a gente até, e outro para a Justiça do Trabalho, que também é federal, mas se fosse isso, a gente pelo menos lidaria com poucos sistemas, mas cada estado, cada unidade da federação tem um sistema diferente e que muitas vezes não se conversam. E isso é muito difícil, o advogado precisa ficar atento a diversas regras. Um exemplo que eu vou dar, a partir até da fala do Augusto, diz respeito a essa questão da intimação por e-mail do advogado. Isso a gente, no meu escritório, nós atuamos no Brasil inteiro, são muitos casos, e é muito complexo, porque nós temos que ter uma organização extra, gastamos muito tempo e corremos algum risco em algumas situações, e para isso que a gente, então, tem vários sistemas redundantes para evitar esse tipo de... todo advogado está sujeito a esse risco, mas quando você tem que monitorar vários sistemas diferentes, nós temos aí uma responsabilidade ainda maior. Então, tem, sim, vários tribunais, posso citar o do Rio de Janeiro, o do Paraná, esses são os que eu me lembro de cabeça, aqueles em que eu tenho mais casos, em que a gente recebe as intimações por e-mail e é obrigado a, se em 10 dias não leu, subentende-se, presume-se como feita a intimação. Alguns publicam também no Diário Oficial, mas outros não. Então, a gente tem que ficar diariamente monitorando, tentando se antecipar, calculando os prazos, o que torna um pouco a nossa vida bastante difícil, porque não é isso que a gente gosta de fazer. A gente gosta de estudar o caso, atender o cliente, achar a solução jurídica, traçar estratégia. Esse tipo de coisa pode ser até uma armadilha bastante perigosa para o advogado. Uma recente situação que me surpreendeu, nem ia falar dela agora, mas já que Marcos deu essa oportunidade de perguntar, foi um aviso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não sei se os colegas, talvez tenhamos colegas do Rio de Janeiro ou que atuem no Rio de Janeiro, é o aviso 43 de 2020. É um aviso para representantes de pessoas jurídicas sobre a necessidade de cadastramento no sistema de cadastro de pessoas jurídicas do tribunal. E a grande novidade, essa não é
nada muito novo, porque isso já existe desde a da Lei 11.419, aí meus colegas podem me corrigir se eu estiver enganada, mas o fato é que este aviso impõe uma sanção que, se não feito o cadastramento até a data, que era essa semana, se não me engano, ontem ou anteontem, esse prazo, o advogado, a empresa, né, que precisa fazer esse cadastro, ficaria impossibilitada de praticar atos processuais, não seria possível peticionamento eletrônico. Que absurdo. A gente teve pouco tempo para avisar os clientes, e esse cadastro precisa ser feito com o certificado digital do cliente. Então, nós não podemos fazer isso pelo cliente, não podemos fazer isso com o nosso, e precisa ser informado um e-mail no qual haverá recebimento da empresa diretamente pela empresa de intimações pessoais e citações. Vejam, isso muda muito. E eu acho que talvez seja uma medida importante, porém, não dá para ser tomada isoladamente por um aviso num Tribunal de Justiça com sanção em processos em andamento e impossibilidade de acompanhar e fazer peticionamentos eletrônicos. A empresa não tem, seu e-mail não se cadastrou, então ela não pode, nos processos em curso, peticionar. Isso, para mim, é até inconstitucional. Mas queria dar esse alerta, porque são essas armadilhas que estão diante de nós. Como muitas outras, eu poderia citar aqui várias outras, né? Eu tenho acompanhado, está sendo bastante... essa pandemia, eu vou usar uma expressão que eu li de uma repórter da Folha, falando sobre a figura da profissional, né, mulher nessa pandemia, mulher que trabalha. Ela tem sido bastante pródiga em relação à nossa capacidade adaptativa. Então, eu não sei se aproveitou essa profusão de atos, avisos, etc., e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já tinha, acho que, dado um alerta anterior, se eu não me engano, foi em novembro do ano passado, mas agora esse tem uma sanção que não poderia ser por aviso, né? Então, temos esses problemas, vários outros problemas, mas o advogado tem que ficar bastante atento, porque há muitas armadilhas e cascas de banana aí no nosso caminho. Eu tenho falado que o Poder Judiciário ainda não compreendeu que tecnologia é instrumento de cidadania, não de poder. Então, é o tipo da decisão que se faz para favorecer, sob uma visão de que o judiciário pertence ao juiz e de que pode tudo. Então, ele decidiu isso. Olha, a partir de hoje, isso aconteceu, Luiz, um antigo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que eu era presidente da ordem naquele momento, e foi a gestão mais conturbada que teve no Tribunal de Justiça, asseguro, por menos de 20 anos de ordem, 35 de advocacias, foi a gestão mais conturbada. E um dia ele acordou, um dia saiu publicado na eleição o seguinte: olha, amanhã vai fechar o Fórum Central da Capital vai fechar o Fórum Central da Capital. Não falava para quê. Aí nós entramos em contato com o Tribunal de Justiça para entender, porque o Fórum Central da Capital é o maior fórum da América Latina. A resposta do tribunal foi a seguinte: não, eles estão fechando, porque no dia seguinte eles iam fechar por 24 horas. Mas não estava isso no comunicado. Estava simplesmente dizendo: amanhã vão fechar. Mas não é assim, né? Você não pode comunicar que amanhã vão fechar. Você que tem uma bomba, vai ter alguma razão. Não. Isso estava sendo programado. Porque tem um contrato com a empresa que nós contratamos para informatizar a Justiça de São Paulo, e o contrato prevê que o tribunal é obrigado a, durante um prazo X tempo, a permitir que a empresa treine funcionários. E como esse prazo está se esgotando, nós decidimos fechar hoje, amanhã, né? Porque durante 24 horas os funcionários do Fórum Central vão ser treinados para, no dia seguinte, reabrir com o processo eletrônico. E nem estava no comunicado que ia voltar com o processo eletrônico. Eu digo: gente, peraí, deixa eu entender. Vocês estão fechando o fórum para reabrir em 24 horas, fazer treinamento de todos os cartórios do Fórum Central, para no dia seguinte abrir com o processo eletrônico os advogados.
Ah, não, os advogados são advogados. Os advogados têm que se virar. Como se... Assim, nem informação tinha. Passa para você, Luiz, a mesma questão. Qual o principal ponto de avanço na informatização do processo para você? Qual aquele ponto que ainda falta melhorar, aprimorar ou acontecer? Às vezes alguma coisa que nem aconteceu ainda. Bom dia. Bom dia mais uma vez, prazer estar aqui com todo mundo, amigos, com essa possibilidade de debater processo e dividir um pouco das nossas angústias, né, Marcos, né, Augusto, né, Helena? Né? A gente tem a advocacia 4.0, a informatização do processo que vinha vindo numa sequência, né? E aí o Augusto, mais uma vez, o grande nome sempre aqui de São Paulo, nacionalmente, trabalhando com isso, e sempre acompanho as postagens dele, vejo que ele posta, às vezes eu falo, estou com um problema aqui. Aí eu abro o Facebook e vejo a postagem do Augusto e falo, opa, não sou só eu, então a falha não é minha. Então aproveitar esse momento para também debater é muito bom. Marcos, você mencionou essa questão que eu e a Helena, aí, um pouco mais novos, mas como a Helena, eu também fiz curso de datilografia. Né? Esses dias estava falando para o meu filho, ele perguntou por que a letra F e a letra J no notebook tem aquela coisa um pouquinho mais saltada, né? Eu estou dizendo, acho que precisava ter para você, meu filho está com 11 anos, com 9 anos, precisava você também fazer datilografia. Até procurei para saber se existia, Helena, não sei se você encontrou, eu não encontrei curso de datilografia, porque eles ficam catando, apesar de eles digitarem, eles ficam catando milho, né? Só de um jeito, né? A gente usar o A, S, D, F, G e tudo mais, o teclado, o QWERTY, etc. Então, para isso. Então, e eu em sala de aula, né, como professor, às vezes falo algumas coisas e os alunos olham para mim e falam, o quê? O que você está falando? Que história é essa? Que coisa? Então, Augusto, não é só você que está mencionando isso. Eu e a Helena também sentimos essa situação, mostrando como a coisa mudou muito. E se a gente pega o momento de pandemia, fazendo aqui coro que a Helena falou, a gente avançou muito. Né? Até agora, antes da gente estar aqui nessa live, eu estava dando aula na graduação por rede social. Né? Se a gente falasse disso há 6 meses, ia falar, imagina, de jeito nenhum, que história é essa? Né? Então, a gente vinha com uma informatização muito rápida, e a gente passa pela pandemia por um momento em que isso é acelerado demais, com coisas boas e coisas ruins. Né? As audiências sendo realizadas por meio eletrônico, eu não fiz nenhuma ainda. Eu sei que a Helena nisso, já podemos dizer que é especialista nesse tempo de pandemia em audiência. Quero te ouvir depois, Helena, para isso. Eu não tive a oportunidade de fazer nenhuma ainda. Da mesma forma, a sustentação oral. Já fiz alguns pedidos de sustentação oral, não consegui para fazer no caso. Por outro lado, despachar via meio eletrônico, eu já consegui fazer e acho excelente. Não é? Antes da pandemia, vários ministros do STJ já estavam com essa postura. Mas do ponto de vista de desembargador, eu particularmente não tinha conseguido nenhuma vez despachar por meio eletrônico. Eu acho que isso seria um ganho, seria um avanço. Não se é a única forma. Se o advogado pretende, ele pode ir. Mas essa possibilidade de despachar via meio eletrônico, eu acho sensacional. E o processo eletrônico, poder peticionar de qualquer lugar e a qualquer hora, essa madrugada eu peticionei, era 2h30 da manhã. Isso, para mim, eu sou notívago, é uma beleza, é uma maravilha peticionar a qualquer hora. Esse eu acho que é um grande ganho, né? Essa liberdade que dá para o advogado, aquela coisa, vivemos isso, né, Helena? Nós também vivemos isso, de ser 18h50 e tem um prazo para soltar e a gente dá na mão do estagiário e fica acompanhando se o estagiário conseguiu fazer o protocolo. Eu me lembro de protocolos feitos às 18h59 e o estresse que era isso. Isso eu não tenho saudade nenhuma. Não tenho saudade nenhuma de pegar o processo físico pendurado com um barbante. Que é coisa mais atrasada aquilo de processo físico com os apensos com barbante. Aí você queria tirar cópia do processo, você cortava o barbante e a hora que devolvia tomava ainda um pito do cartório. Ô, doutor, não era para rasgar, agora eu vou ter que fazer de novo. Isso eu não tenho saudade nenhuma nessa situação.
Então, eu coloco como avanço, sem dúvida nenhuma, a informatização, mas o grande problema, fazendo coro a Helena, é essa profusão de sistemas. E pior, trabalho muito na Justiça Federal, pela minha advocacia. Na Justiça Federal, o sistema do GEF é um, o sistema do PJE é um para os processos eletrônicos e o sistema dos processos que são físicos é outro. Então, quer dizer, dentro do mesmo tribunal eu tenho que trabalhar com 3 sistemas. E aí, às vezes, no primeiro grau é uma forma de peticionar porque o sistema está atualizado e no segundo grau é outra. Aí, às vezes, eu não estou na mesma máquina conseguindo fazer o peticionamento nas duas porque dá uma travada no Java. Aí isso é um desastre. Esse, acho, fazendo coro a Helena, essa dificuldade só agregando. Às vezes não é, né, Helena? Só nos outros tribunais. A gente tem essa peculiaridade do TRF, que a gente pode falar em 4 sistemas. O PJE primeiro, segundo grau, o GEF e os processos físicos ainda vão ter outro sistema. É complicado. Mas se fosse para colocar na balança, eu não tenho saudade do processo físico, não, que de vez em quando você abria o processo físico tinha uma barata morta lá. Isso eu não tenho saudade, não. Eu lembro, Luiz, quando eu não vou lembrar o ano, mas a presidente do TRF era a advogada Diva Malerbe. E veio uma ordem do CNJ, aliás, não tenho nem segurança se foi do CNJ ou do Conselho da Justiça Federal. Veio uma ordem em Brasília, os tribunais, para que os tribunais regionais federais instalassem um determinado sistema que eles criaram. O TRF de São Paulo instalou, bem da mudança, bem no momento que a Diva estava entrando na presidência do tribunal. O que aconteceu? Deu pau no sistema. Me lembro disso, não funcionou nada, me lembro disso. São Paulo conseguiu, São Paulo ainda tinha a vantagem de ter guardado o sistema anterior. Mato Grosso do Sul não guardou. Nós ficamos 1 ano tendo que peticionar. Nós peticionávamos a inicial e fazemos uma segunda petição, dirigida essa segunda petição ao juiz distribuidor, quando havia caso liminar, para convencer o juiz distribuidor para que ele determinasse que a distribuição fosse mais rápida, para que, então, fosse processo para o juiz designado, para que o juiz designado, então, apreciasse a liminar. Nós ficamos mais 1 ano com isso. E as informações processuais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul se perderam completamente. E aí a Diva, como presidente, determinou, contra a orientação, contra a ordem que veio de Brasília, que eu acho que foi do CNJ, mas se não for do CNJ, foi do Conselho Federal, determinou desinstalar o sistema novo, reinstalar o sistema anterior. E aí, só aí é que voltou a funcionar o sistema. O que eu vi de sistemas que foram criados nesses 20 anos, o dinheiro que foi gasto, um absurdo. Eu comparo com a história dos clubes, dos estádios de futebol da Copa do Mundo. Se bobear, o nível de investimento foi parecido, de sistemas que foram criados, aí o presidente saía, entrava outro, mandava criar o seu sistema, para o outro sair, entrava outro, isso no Brasil inteiro. Muito dinheiro desperdiçado, e como disse Helena, nós ficamos, você agora reiterou, inclusive apontando o caso do Tribunal Regional Federal de São Paulo. Nós temos ainda hoje um resíduo disso, que é tribunais, sistemas completamente diferentes, quase que impondo a nós conhecer um código de processo por tribunal, quando não por juiz, que agora virou moda. O Tribunal de Campinas, trabalhista, simplesmente autorizou que cada juiz defina como vai ser feita a audiência. Aí eu falo do Renato Barros, que está aqui conosco, de São Carlos, tentando, vai ter agora uma audiência num juiz numa vara, porque aquela vara decidiu que vai ser por audiência, a audiência vai ser por meio eletrônico. A vara do lado já não quer. Então, além de ter os tribunais, cada um por sistema, aí no TRT de Campinas, que sempre foi paradigma, sempre foi muito brincadeira, nunca tivemos grandes conflitos, muito pelo contrário, infelizmente partiu para essa de autorizar cada tribunal, cada juiz, não cada juiz, adotasse os seus parâmetros de informática. Antes de passar para o Augusto, deixa eu apontar aqui, nós estamos com o Vinícius Lima, o João Vilani Veiga, de Araraquara, a Lúcia Moraes, querida Lúcia Moraes,
Márcia Probato, irmãzinha, Davi Santana Silva, o Fábio de Souza Santos, o Renato Constantino, manda um abraço ao Marcassini, dizendo que está com saudades dos dias de aula nas Judas. A Zazá, querido Zazá Marcondes, também de São Carlos, onde eu dei a primeira palestra de informatização de processo, há 20 anos, em 98. Tem foto dessa palestra, novinho de tudo. Vera Silva Ramos, que também mandou um abraço ao Luiz Delore, a Sônia Reis, que é de Juquiá, mandando um abraço à querida Helena, a Regina Tupinambá, que é uma das referências de tratando de certificação eletrônica, que disse que também fez curso de fotografia. Eu fiz curso de Teleca, de fotografia. A Ivone Celise, a Angélica Rádio, Gilson Delgado, de Olímpia, querida Tia Cação, Marcos Paulo Cardoso, Odécio Ramos, o Jandida Lucas, Isabel Castro Santos, querida amiga, Célia Lemos, a Mariana Arteiro, querida amiga também, presidente da Associação de Ordem, Chicarino Taubaté, Tamires Pedrini, e a Patrícia Bravanel, José Rocha Pinto, muita gente, Stas de Carapicuíba, Joselândia Oliveira, está sempre conosco, Leandro Ramos, manda um abraço a mim e a todos, obrigado, querido. Mary Zeck, Flávio Macheto, Fernando César Baruzo, Fábio Maruco, Elizabeth Nogueira, Josenir Teixeira, o Brenner Marques, que disse que já fez petição na sala de escrever do Fórum João Mendes. Augusto, nós éramos do tempo que só fazia a petição na sala do João Mendes, né? Preenchia aqueles formulários de custas, né? Tinha que sair correndo, ia na sala do fórum peticionar. E tinha aquelas fichinhas dos processos que a gente levava como estagiário, um bolo de fichinhas, 60, 70 fichinhas, depois anotava, depois voltava, tomava bronca do advogado, olha, a letra aqui não dá para entender, como está concluso, esse processo não sai da conclusão, você reclamou do cartório. Você lembra disso, Augusto? Você é desse tempo também? Eu sou, né? Parece, como eu disse, parece outra vida. Quer dizer, aquela sensação que você chegava às vezes no fórum, tomava um susto de alguma coisa inesperada escrita ali, saía correndo para ir na sala dos advogados para peticionar, para despachar. Quantas vezes, às vezes não tínhamos uma corrida dessa ali dentro do fórum, desesperado, tudo por causa de um processo, né? Então, realmente, quando a gente fica ali, né, acessando os autos, né, às vezes, sabe que às vezes eu tenho esse pensamento, né? Você fica ali em 2 minutos, você vê 30 processos, né? Eu fico, às vezes, pensando comigo, vou entrar agora na fila aqui da 36ª, né? Vou entrar. Você fica clicando e aparece aquilo num instante, e pensar que o estagiário passava uma tarde no João Mendes para ver 5 processos, né? 6 processos. Quem é mais novo não sabe que havia aquelas varas que funcionavam, né, não tão bem quanto as outras, né, para ser delicado, e a fila na porta da vara demorava 1 hora, 1h30, né, no ofício, né, na fila ali. Tínhamos lá 3 ou 4 ofícios judiciais que, não sei porquê, né, tinham 1 hora de fila para conseguir ver os autos de um processo. Realmente é um outro estágio da vida, né? Sabe que essa questão que você conta, Marcos, aí da imprensa oficial, é uma pena que não tinha celular para filmar isso na época, né? Porque essa cena dava para a gente refilmar o processo do Kafka, né? Aquela que o Orson Welles filmou, a gente podia ter filmado essa cena aí do lugar da imprensa oficial escuro. Então, mas um detalhezinho. Aí eu vou confessar. Nós entramos naquele corredor escuro, comprido, de propósito, porque tinha umas portas da sala ao lado. Mas nós queríamos assim, nós entramos naquele corredor para criar aquele clima. Tá? E quando abriu a porta, aquele galpão gigantesco, devia ter umas 50. Foi proposital, porque tinha uma porta do lado que podia ter entrado. Vamos me dar graça, que estava para contar essa história com tanta alegria como conto hoje. Se tivesse entrado por essa porta, eu estava enviando datilografado até hoje. Provavelmente. Pois a grande frustração aí que eu acho que a gente tem é isso que os colegas aí bem colocaram, né?
faltou planejamento, né? Faltou um planejamento. Eu sempre colocava as coisas dessa maneira, principalmente a época que eu estava na comissão de informática, né? Porque quando aquelas gestões em que eu presidi a comissão foram justamente as gestões em que o judiciário começou a virar o botão, né? E todo mundo ali, até de brincadeira, comentava comigo, a culpa era minha, né? Qualquer coisa que dava errado, vinha lá os amigos, falavam, a culpa é sua. Tá? E aí a gente dizia, né? Bom, lá na ordem, a gente não está propondo fazer as coisas assodadas dessa maneira, né? Quer dizer, a gente começou a falar nisso há 20 anos atrás, e a expectativa, pelo menos a minha, era que se fosse fazendo isso aos poucos, né? E é lógico, né? Já em 2020 já era mesmo para estarmos muito mais avançados até do que nós estamos hoje, né? A ideia que eu sempre colocava, nós, Marcos, nossos colegas da comissão todos, né? Era de que nós tínhamos que começar aos poucos, eliminando tarefa mecânica repetitiva, até que um dia nós pudéssemos, de fato, chegar em autos eletrônicos e fazer alguma coisa mais sofisticada. O judiciário começou o inverso, né? Ele começa querendo se livrar dos problemas dele, né? Com intimações, com citações. Então, enquanto nada funcionava direito, né, eles queriam enviar um e-mail para as pessoas e considerá-las citadas. Então, lógico, isso estou falando assim de visões pontuais de um ou outro, porque faltou uma organização, faltou uma centralização e faltou um planejamento. Porque E diálogo também, né? E diálogo, faltou muito diálogo, né? Tudo a gente recebia a informação de que já está pronto e... Né, nós, na ordem, quantas vezes a gente não era convidado para alguma coisa, mas para que é? Não, é para ver o sistema que vai entrar em funcionamento. A gente não sabia nem que aquilo estava sendo desenvolvido. E também, se for lembrar esses episódios, tem muita coisa para contar. Mas eu penso assim, fundamentalmente, quer dizer, primeiramente, os sistemas que eles desenvolveram, o problema aí que eu sempre, às vezes, comento com os colegas, e acho que talvez por ter um pouco mais de intimidade com software, aí eu sou meio robista nisso, né? É que eles fizeram coisas que funcionam muito mal. Não é? O problema não é ter 50 sistemas diferentes, é ter 50 sistemas muito ruins. Acho que tem que ser, eu não tenho muito freio mesmo de falar essas coisas. Veja, um sistema como o PJE é uma coisa que dá até aflição, quer dizer, eu fico pensando aquilo. Você fica se acessa aquilo e pensa, puxa, quem fez esse sistema não consegue nem colocar os documentos na ordem, né? Você fica ali, clica numa petição, os documentos estão invertidos. Aí você clica no outro, em cima, os documentos estão na outra ordem. Mas é uma coisa ruim até de manusear, né? Quer dizer, é impressionante isso. Quer dizer, é tão simples. Nesse ponto, até nós podemos dizer, o TJ, aí nós... discutimos muito com o TJ, às vezes até com bons amigos que estavam lá responsáveis aí pela informática. No fim, a gente brigava com os amigos que estavam lá. Mas hoje eu falo com muita tranquilidade, aí, o TJ tem o melhor sistema do país, um sistema eficiente, funciona bem, e é fácil, é relativamente fácil de usar. Né? Até... Se algumas coisas que eles foram implantando aos poucos ali, aquela coisa de você já apertar um botão, já peticionar ali, né? Lembra, no começo você tinha que colocar os dados do processo de novo para peticionar. Então, eles evoluíram bastante. Agora, esses sistemas, às vezes, eles parecem que querem sofisticar sem saber o rumo. Porque eu tenho para mim que um sistema desse seria uma coisa muito mais simples do que é. Quer dizer, veja, o advogado poderia simplesmente assinar os PDFs antes e ter uma paginazinha onde ele sobe aquilo, né? Faz o upload para o tribunal. Não precisa, né, entrar aqui, fecha ali, abre aqui. Quer dizer, era um sistema simplesmente de envio. E o outro sistema em que a gente acessa para ver os autos. Qualquer funcionamento mais sofisticado que esse sistema haveria de ter seria para a gestão interna do sistema, dos processos, do fluxo, mas isso é problema do judiciário. A interface com o advogado poderia ser nada mais do que um canal eletrônico daquilo que a gente, com muita dificuldade, fazia antes. Eu chegava num protocolo, entregava uma petição,
tinha que ter uma janelinha ali onde eu subo a petição e pronto. A petição pré-assinada, que o advogado pudesse deixar com qualquer um, não precisasse compartilhar o seu certificado com alguém, não é? Porque eu acho que é um grande problema isso, né? Os sistemas em uso estimulam que você deixe o seu certificado com alguém, e isso gera uma outra perversão, porque esses certificados deviam ser né, de uso pessoal e intransferível. Ainda mais no Brasil. Atos de vida também, né? Pois é, ainda mais porque esse certificado não serve só para isso, ele serve para tudo, né? Então, é um perigo muito grande para qualquer um, inclusive né, para os juízes também que fazem isso, deixam lá com os funcionários os seus certificados, né? Esse certificado no Brasil serve para tudo, para assinar qualquer coisa da sua vida. Então, esses problemas é que realmente nos frustram um pouco. Né? Helena, deixa eu pegar um gancho que o Augusto falou, em termos do fluxo de informações. Né? Uma das funções que imaginamos para o uso da tecnologia, e, aliás, premissa até da criação do próprio CNJ, era poder criar uma gestão melhor por parte do Tribunal de Justiça, por parte dos tribunais, em relação ao desempenho do sistema de justiça, né? Dos cartórios, dos juízes e tal, gerando relatórios que pudessem orientar, por exemplo, as corregedorias a intervir de forma mais efetiva naquela comarca que tivesse um problema mais acentuado no que diz respeito ao andamento do processo. Você acredita que, nesse ponto, a informatização trouxe, de fato, um melhor aproveitamento da estrutura da justiça, permitindo uma gestão mais adequada dos recursos e da toda a força administrativa dos tribunais? Acho que ainda temos muito a avançar. Sem a informatização, sem o processo eletrônico, sem esses dados que nós temos hoje acumulados, acho que seria realmente impossível. Mas ainda não estamos no lugar onde deveríamos estar, ou pelo menos num lugar ideal. Por quê? Porque isso já há muito tempo, né? Meus colegas aqui certamente vão se lembrar de lições que a gente teve lá atrás no mestrado, nos créditos do mestrado, do doutorado, e lendo. A gente sempre teve uma reclamação, um dos maiores processualistas do Brasil, Barbosa Moreira, falava que o grande problema é que a gente faz, desde as reformas do Código de Processo Civil de 73, as que eu comecei a acompanhar, que começaram em 94, a grande crítica que se fazia era de que a gente muda a lei sem saber se está indo para o lugar certo ou se está indo para o lugar errado, porque não havia estudo, e como ainda não há suficiente, estudo estatístico. Então, esse é um problema que a gente poderia estar muito mais avançado do que está. Mas eu também não quero ser totalmente pessimista aqui, e eu quero dizer que a gente já evoluiu bastante. Antes não havia informação, hoje nós temos. Hoje, por exemplo, no site do Tribunal de Justiça fica um pouquinho escondido, mas no site do Tribunal de Justiça, se você quiser pesquisar determinadas decisões específicas de um magistrado, você consegue. Então, muitas vezes, isso pode nos valer uma vantagem grande, porque conhecer quais são os argumentos que, por exemplo, em que aquele magistrado se utiliza, aquele magistrado se utiliza em sentença, para que a gente possa dirigir a nossa tutelar os interesses do nosso cliente da melhor forma possível, indo lá e levando os argumentos que sensibilizam aquele específico magistrado. Então, é possível verificar isso e fazer pesquisas e ter muito mais. Agora, todos esses dados, eu não tenho conhecimento, até gostaria de saber se meus colegas tiverem esse conhecimento, se alguém pudesse manifestar, se esses dados têm sido compilados, têm sido estudados e têm sido utilizados para estudos estatísticos. E eu entendo, uma das coisas que eu sempre tento estimular alunos, hoje não estou mais dando aula na graduação, mas eu sempre dizia, olha, se vocês puderem fazer trabalhos de processo civil e, de alguma forma, se utilizar de dados estatísticos,
e tentar fazer pesquisas, isso vai realmente nos levar a um nível de informação muito melhor do que o que a gente tem hoje. Não sei se o judiciário hoje trabalha com as informações de que dispõe. Disporia, o sistema permite tirar muitas conclusões que eu não sei se estão sendo utilizadas ou não. Se tiver tempo, eu queria dizer que eu tenho, o Delore mencionou que eu sou expert em audiências virtuais, interações, mas não é verdade, não é verdade. Na verdade, eu até esperava, depois acabei pegando num desse conversa entre amigos, sua mesmo, Marcos, em que eu esperava que o Augusto fosse ser um entusiasta disso, audiência virtual, mas eu fiquei mais tranquila quando eu vi que ele não é. Eu ouvi uma gravação no YouTube e falei, vamos ver o que ele fala. E aí eu percebi que ele não é, e ele tem aí as mesmas preocupações e angústias que eu tenho. O que eu tenho feito agora é reunido alguns elementos, ouvindo algumas palestras de colegas, e acho que a estatística ajudaria bastante. Eu já fiz audiências virtuais em arbitragem, mas são aquelas audiências mais simples, simplesmente para você assinar o termo de arbitragem. Antes de iniciar uma arbitragem, a gente tem que negociar algumas coisas que, aliás, já foram objeto de troca de minutas, né? Porque é um contrato, a arbitragem é um contrato, então inicia com aquele termo, né, de arbitragem, e ali é só para conversar, explicar, muitas das coisas já estão até definidas com a parte contrária, com os advogados, então aquilo é apenas para acertar. Já fiz esse tipo de audiência. Audiência de conciliação e audiência de instrução, não. Mas lembrando que a gente não vai escapar. Na Justiça do Trabalho, conversei com a minha colega, minha sócia, que é até presidente do Cinza hoje, que é a Freire, ela disse que tem feito várias audiências na Justiça do Trabalho por conta não é um provimento, né, um ato número 8 de 2020, que disciplinou essa utilização de meios virtuais, telepresenciais, para audiências nas varas do trabalho. Eu quero lembrar que também houve recentemente, no dia 27 de abril, uma alteração na lei dos juizados especiais cíveis, a lei 13.994, que alterou e previu o juizado tem agora autorização para realizar conciliação não presencial e existe uma sanção ali. Se o demandado não compareceu, se recusar a participar dessa sessão, o juiz pode proferir sentença de imediato. Então, quer dizer, nós temos várias situações, né? O próprio Código de Processo Civil já previa isso, a gente viu mas não era bem essa a ideia, né? A ideia era que, por exemplo, numa situação de ouvir uma carta precatória, nunca se imaginou em fazer audiência de instrução via esses Microsoft Teams, que é o que eu estou vendo que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem utilizado. A audiência de instrução exige uma série de detalhes, de acompanhamento. A gente fica tenso e fica atento, super alerta, dentro da sala de audiência, com o cliente do lado. Imagine como seria a gente não ter o cliente do lado, não conseguir ler, porque eu não consigo ver, a gente fica se assistindo. Então, eu estou falando aqui com vocês, eu estou tentando olhar a reação também dos demais, mas eu não tenho como olhar. Quando você está, e você tem a tendência de ficar se olhando, isso é ruim, porque, na verdade, você tem que estar olhando as expressões do magistrado, às vezes, quando você faz uma pergunta, ou da própria testemunha ao receber aquela pergunta. Quer dizer, a gente não funciona, esse tipo de interação não funciona. E aí eu fui conversando com alguns colegas e pesquisando. Vou recomendar aqui, já me encaminhando para o final dessa minha intervenção, porque quero ouvir os demais colegas sobre o tema, mas 2 artigos que são bastante úteis. Eles estão em inglês, porque foram publicados naquela revista The Economist,
Um é a importância, em inglês é The Importance of Pauses in Conversation. É um artigo de 2017 e que explica, eu achei bem interessante, e aí é que eu vi. Quando a gente está falando virtual, a gente não consegue ler a pessoa e entender que hora que ela terminou, e por isso é que tem tanta interrupção. Já repararam que em conferências telefônicas, muitas vezes as pessoas se atropelam e falam uma em cima da outra? Isso tem estudos científicos que demonstram, estudos de comunicação, que no meio virtual ou não presencial, a gente não consegue entender quando uma pessoa efetivamente parou de falar, porque ela tem pausas e essas pausas não são tão compreendidas. E o outro artigo, que na verdade é uma continuação desse, é do mesmo autor, Why Zoom Meetings Are So Dissatisfying. Quem me indicou foi minha colega Eliane Carvalho, advogada também, e eu li também esse artigo, que diz por que a utilização de meetings com Zoom ou qualquer outro sistema análogo não são satisfatórios, mas satisfatórios depende do quê? Para nós aqui, eu acho uma bênção a gente poder estar ouvindo e aprendendo e discutindo. Para mim, isso é maravilhoso, mas para uma audiência existe um problema muito sério, que é esse gap aí, essa lacuna, a resposta demora mais de 700 milésimos de segundo para ser ouvida pelo interlocutor. E quando isso acontece, gera um efeito psicológico, estudos já demonstram, que não foi tão convincente, não merece tanta credibilidade. Então, vejam que esse delay, que é de 700 milionésimos de segundo, e no Zoom é até menor do que isso, né? Mas depois, entre a ida e a volta, enfim, não tenho aqui de cabeça, mas depois eu recomendo que vocês procurem isso. Então, quando são analisados esses diálogos virtuais, os espectadores inconscientemente vão acabar atribuindo notas piores de credibilidade para aqueles que tiveram problemas, ou delay, ou tiveram problemas de conexão. Então, isso pode gerar uma influência e pode ditar o resultado de um processo. Vejam como... E aí a gente vai se afastar cada vez mais do direito e da verdade, e é por isso que no processo civil a gente tem princípios que hoje em dia não são garantias, mas eu tenho o princípio da oralidade. A oralidade, um dos pilares da oralidade é que você precisa ter o contato físico, a imediatidade ou imediação com o juiz. Isso é importante, porque senão você não consegue ler a situação de forma completa. Então, imagina um processo criminal, né? Pois é. Por isso que os colegas criminalistas sempre estrilaram tanto com relação a audiências por videoconferência. Então, uma das coisas é a tal da autodefesa, né? Que é quando o réu comparece na frente do juiz, a única oportunidade que ele tem é olhar nos olhos do juiz. E aí se limita a isso ou se impede isso por conta da tecnologia. É gravíssima essa situação. Eu vejo que nós temos muitas vantagens. Acho que pode, por exemplo, audiências de conciliação, situações em que a gente, né, uma oitiva de uma precatória, talvez até levando a pessoa para um ambiente mais seguro. Se a gente conseguisse entender um pouco mais, mas hoje nós não estamos prontos para sair de um ambiente presencial, entrar num virtual e simplesmente achar que vamos produzir os melhores resultados. Não vamos. Isso que nós estamos fazendo é simplesmente para tapar buraco e permitir com que os processos continuem e há situações em que, de fato, às vezes o assunto é muito urgente, não é possível o contato físico, mas aí sim, mas eu acho que só se justifica quando o valor em jogo, vamos imaginar uma interdição de uma pessoa ou uma necessidade de uma justificação prévia, uma situação bastante urgente que pode gerar um problema aí de saúde pública, aí a gente pode até pensar nesses casos, mas sem prejuízo, sem tornar isso uma regra. Não sei, acabei mudando um pouco não, mas é importante. Responder a primeira pergunta, mas
É que eu gostaria de tratar disso, porque são coisas que estão me incomodando e eu ainda quero estudar um pouco mais sobre isso. Não, é importantíssimo. Esse tema é o que mais, eu acho que, pelos comentários que eu tenho visto, é o que tem mais causado preocupação na advocacia como um todo, por essas razões, todas que você comentou. E acrescento a essas razões o fato de você também não ter como controlar o acesso àquilo que está sendo dito por parte de testemunhas, mas o preposto da empresa está falando, o testemunha está do lado do escritório, isso tudo pode influenciar. E também, do outro lado, você não sabe o juiz até que ponto ele está, de fato, atento ao que está acontecendo, porque na audiência ele preside a audiência, ele está acompanhando todos os movimentos. E, do outro lado, o computador ele já não consegue ter mais esse controle, que também é fundamental para que a audiência surta os efeitos que ela se propõe. Né? Luiz, vou passar para você. Vou te deixar aberta a palavra, só observando que a gente vai, é a última rodada, porque a gente já chegou na hora de acabar. Passou muito rapidinho, tem muita coisa para falar, tem muito tempo para falar, tem muitos pontos a abordar, tem muita história para contar, mas a gente tem o limite do tempo. Então, já passando para você, você fica à vontade. Não, tá ótimo. Mas só com palavra final. Obrigado. Eu fazia questão, né, Marcos, que a Helena falasse, porque eu já tinha visto alguma coisa dela falando nesse ponto. E, Helena, por favor, sem humildade aqui, você já fez vários estudos, já trouxe aqui 2 artigos científicos para a gente, né? Para com isso. Depois coloca para a gente na postagem do Marcos no Face, para todo mundo poder ter acesso, quais são esses artigos que eu gostaria de ler. Eu não conhecia esses artigos, estou bastante interessado nessa situação, né? Trazendo uma outra análise do que diz respeito à prova. Então, pelo jeito, eu já conhecia também a posição do Augusto e ouvi agora a posição do Marcos. Então, pelo jeito, aqui no nosso colegiado, eu estou vencido. Então, temos um 3-1 aqui, que nos termos do 942 do Código de Processo Civil vai fazer com que a gente tenha um julgamento estendido. Então, Marcos, numa próxima, chama mais gente para fazer o debate, fazer essa questão aí para a gente trabalhar. Claro, cada um fala sobre a sua perspectiva, não há dúvida nenhuma. Eu não atuo na advocacia criminal, eu não atuo na advocacia de família. Dentro de uma advocacia empresarial, me parece que as testemunhas não são tão relevantes como um contato da imediatidade em relação ao juiz, em relação ao criminal. De novo, sob a minha perspectiva. Trago a experiência do TRF da 4ª Região. O TRF da 4ª Região é o TRF mais informatizado de longe. Praticamente não existe mais carta precatória. E eu, particularmente, acho que não tem mais sentido algum existir carta precatória. Eu prefiro que o juiz da causa ouça a testemunha por meio eletrônico do que mandar uma carta precatória para um juiz que não sabe nada do processo, ouvir alguém que possivelmente também não vai ser aquela coisa formal burocrática do que o próprio juiz da causa. Então, a experiência do TRF da 4ª Região. Temos um processo tramitando em Porto Alegre e a testemunha de Curitiba. A testemunha vai ao fórum em Curitiba da Justiça Federal, vai ter uma sala de audiência na Justiça Federal, o advogado da parte em Porto Alegre, junto com o juiz na sala de audiência, e só pela videoconferência a testemunha em Curitiba. O TRF 4ª Região foi o primeiro a fazer a sustentação oral também dessa forma. Então, o advogado que está em Foz do Iguaçu vai para a Justiça Federal em Foz do Iguaçu e sustenta as razões oralmente para o que está acontecendo no TRF em Porto Alegre. Eu acho isso muito bom, de novo, dentro da minha perspectiva da advocacia. E nem se fale, então, da lei mencionada em relação ao juizado especial, né? A lei a 13.994, recentíssima, né? Não tem um mês, de abril de 2020. Lei essa que foi proposta pelo saudoso professor LFG, que propôs exatamente a possibilidade de audiência por meio eletrônico no juizado especial. Quantas vezes a gente precisa se locomover para as mais diversas comarcas, pensando na perspectiva de um autor ingressar em juízo contra uma empresa e o autor, pelo artigo 4º da Lei 9.099, poder ajuizar em qualquer lugar do Brasil. A gente teve aqueles casos antigos, mas foram famosos, de ações contra o jornal Folha de São Paulo, considerando a existência de uma matéria supostamente causaria dano a um grupo religioso, e gente no Brasil inteiro tendo de
ajuizar nas suas comarcas e a Folha aqui de São Paulo tendo que ir para o Brasil inteiro participar dessas audiências, muitas vezes em locais que o acesso demorava dias, porque tinha que chegar de barco, principalmente na região norte e na região centro-oeste. E se não fosse, era revelia de plano. Então, me parece que, para esse sentido, essa alteração no 9.099 é excelente, principalmente pensando, que é o caso de muitos de nós aqui, que atuam com clientes nacionalmente. Agora, claro que a gente tem que passar por uma adaptação em relação a isso, mas no saldo, eu prefiro, insisto, uma audiência eletrônica para que o juiz da causa ouça a testemunha do que uma carta precatória. Mas preciso ler esses artigos que você mencionou para mim para estudar e refletir mais. O bom do debate, e como o Marco sempre coloca, né, o debate entre amigos é pensar essa posição. Então, nesse sentido, estou aqui vencido em relação aos demais colegas. Já ouvi o Augusto falando um pouco sobre isso também. Vamos ver se ele tem algo mais para dizer para nós. Eu também não sei se é vencido, Luiz. Eu acho que não é tanto, não. Visões que se complementam. E as preocupações, porque certamente tem aplicação, muitas aplicações, né? E certamente, em alguma medida, você também vai enfrentar preocupações, ponderações, em face daquela audiência e pelaquilo que se apresenta, por exemplo, de ouvir testemunhas, né? E aí você tem razão. Em alguns cenários, isso você pode avançar mais. Na área criminal, é muito sensível. Na área criminal, concordo, é muito sensível. Concordo. Vou passar para o Augusto, estou preocupado com o tempo, mas vou contar uma historinha que eu sempre falo. Juiz, primeira audiência que foi feita em São Paulo, isso foi em 99, 2000. Teste, audiência criminal. Eu presidi, a comissão era conselho da ordem. O Dulce, meu amigo, meu irmão, que foi presidente antes de mim, também era conselheiro, éramos conselheiros juntos. E ele era advogado criminal, já na época, advogado criminalista. Nós fomos chamados para uma audiência, primeira audiência, um teste. Eu não pude ir, tinha um compromisso profissional, não fui. O Dulce foi. Quando o Dulce voltou, me contou como foi. Ele falou, Marcos, ele ficou espantado, porque a audiência era para uma testemunha reconhecer o réu preso, o réu estava preso no presídio, a testemunha ao lado do juiz, o promotor. Ele não era advogado da causa, ele estava acompanhando a convite como conselho da ordem. E a testemunha falou assim, eu não consigo reconhecer a pessoa, porque a pessoa que me assaltou era mais moreninha de pele. O juiz não teve dúvida, mandou ajustar a tonalidade lá do monitor, que era naquela época de botãozinho, né? Hoje não tem mais, tinha botãozinho, escureceu o monitor e a pessoa disse, agora estou reconhecendo, agora estou vendo. Então, é uma situação, então, imagine reconhecer a altura, né? A presença física para a testemunha reconhecer um réu preso é importante. Não dá, a gente sabe que dizem, né? Que engorda. Né? Eu acho que eu engordei uns 5 quilos aí hoje, com o monitor. Mas a altura, ninguém sabe a minha altura. Essas situações, Luiz, certamente são sensíveis a todos, né? E haverá outras tantas que não se apresentarão com esse mesmo grau de preocupação. Acho que se complementa. Augusto, para finalizar, também palavra livre sobre o tema que você quiser, mas já em tom de despedida. Eu também não diria que o Delore está vencido, assim, não, porque são coisas que se complementam, né? Veja, a Helena falou que ficou tranquila com a nossa opinião em algumas coisas. Sempre acho que é interessante lembrar, né, Marcos? A gente sempre foi um entusiasta da tecnologia, eu gosto até como brinquedo do computador, mas a gente sempre teve aquela visão crítica daquilo que o computador permite fazer e daquilo que ele não permite fazer. Não é informatizar deveria ser para qualquer cenário, e vamos falar especificamente no nosso, né? Informatizar o processo deveria ser uma tarefa voltada para melhorar o processo, não para fazer qualquer coisa de qualquer jeito e só porque vai ficar mais rápido e moderno nós vamos usar o computador. Então, para algumas coisas, né, que o computador não faz bem, nós não devemos usar o computador. Eu tenho uma preocupação muito grande com aquilo até que a Helena falou, de intimação e citação, né? A primeira coisa que os tribunais queriam fazer era intimar e citar, o processo não andava, nada funcionava direito, mas eles queriam intimar de qualquer jeito, citar de qualquer jeito as pessoas. E eu até como advogado mesmo, até às vezes como advogado do autor, eu falo...
não há nada melhor do que uma citação bem feita, porque a citação pode dar até rescisória depois, né? Pode ser motivo até de uma ação rescisória, uma citação mal feita. Eu sempre tomei aí como lema, né, pensar que todo o tempo gasto para fazer uma citação bem feita é um tempo que não foi perdido no processo. Nós podemos ganhar o tempo em tantas outras situações, não é? E que começamos a ganhar efetivamente. Não é? A intimação aí pelo diário eletrônico ela pode ser feita, e a gente tem visto acontecer, no dia seguinte. O juiz dá uma decisão hoje, não é? No dia seguinte ela pode estar no diário eletrônico. Então é isso que eu sempre criticava desses modelos de o advogado acessar 10 dias depois. Isso demora mais, quer dizer, fazem todo um sistema inseguro, uma parafernália de regras que ainda faz com que tudo ainda demore mais. Não é? E aí, é claro, a gente sempre pode comentar, a gente como advogado nunca entende por que em algumas varas o juiz dá a decisão na quinta e na sexta a intimação já sai no diário eletrônico. E em outras, não sei por quê, demora 10 dias para sair, 15 dias para uma decisão e parar no diário eletrônico. Mas um sistema eficiente, bem planejado, permitiria tranquilamente que houvesse um delay zero ali entre a prolação de uma decisão e a intimação aos advogados, que era a coisa que a gente sempre defendia. Né? Então, a ideia de se informatizar, como sempre o Marcos fala, né? A informática como instrumento de cidadania, e no nosso caso específico, eu sempre defendi a ideia de que a informática devesse servir como um instrumento para dar mais acesso à justiça, para melhorar o contraditório, não é, que são os princípios mais fundamentais do processo, e não para fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Então, quando pensamos aí nas audiências, não é? Tudo isso que a Helena falou é muito válido. Eu tenho uma preocupação muito grande com a prova, né? Sempre um dos objetos meus de estudo é com a prova eletrônica, em parte a prova documental, mas também outros meios de prova todos, porque aquilo não pode ser simplesmente uma máquina de moer carne, que nós cumprimos lá umas regras, umas formalidades. Aquilo tem uma finalidade, que é trazer a verdade para o processo. Não é? Então, quantas audiências, às vezes, às vezes na trabalhista, e desculpem os colegas da área, mas quantas vezes, quando eu fiz algumas ali, o juiz virava para a testemunha e falava: era sim ou não era? Sim ou não? Quer dizer, se é para fazer um sim ou não, não precisa levar a testemunha diante do juiz. Não é? Se é para dar uma resposta assim, sim ou não, podia mandar um formulário para ele preencher. A razão para se tomar um depoimento é justamente deixar falar, deixar perguntar, deixar falar. A nossa audiência é muito travada ainda, não é? Mesmo no cível, que temos um pouco mais de liberdade, às vezes alguns juízes travam demais a audiência, e é nessa audiência que a verdade não vai aparecer de jeito nenhum. E é sempre interessante pensar que nós, advogados, sabemos metade da verdade, não é? Cada advogado da causa sabe metade da verdade, que é aquilo que o cliente nos contou também, e o juiz é o que não sabe nada. Aquela audiência é para ele aprender a verdade ali. E ele mesmo, às vezes, nega, né, que a verdade apareça, ele se recusa a ver a verdade, porque trava demais as perguntas, trava demais a audiência. E realmente, essa questão que a Helena colocou se torna preocupante. Quer dizer, vamos fazer uma audiência por um meio ainda difícil? Nós aqui, né, dinossauros que somos, nós nos acostumamos a usar tecnologia, mas eu fico pensando ali numa testemunha, numa pessoa, às vezes, de um nível social mais simples. Delore lá, os nossos clientes do jurídico do 11 de agosto, né? Como é que eles vão se portar na frente da câmera para prestar um depoimento? Né? Pessoas humildes, que às vezes na frente do juiz... Nem a banda ali... no celular, né? Nem a banda no celular tem para fazer isso. Pois é, como é que nós vamos fazer audiência com essas pessoas? Elas vão ficar mais tímidas ainda, não é? Mais tímidas ainda para contar a sua versão, a sua história. Não é? Às vezes... Quando se deparava, às vezes, com um juiz que já não era muito receptivo, quantas vezes não fizemos audiência lá do jurídico, a testemunha simples, contava a história tranquila para a gente ali na porta da audiência, entrava dentro da sala, encontrava um juiz daqueles muito autoritários, a pessoa não conseguia abrir a boca, né? Balbuciava, ficava com medo ali de sair presa. Né? Imagina, então, como tomar depoimento assim. Agora, concordo com os colegas que em substituição de uma carta precatória, praticamente qualquer coisa serve. Né? A gente que está há muito tempo na profissão, a precatória é qualquer
qualquer coisa, né? É aquilo que foi possível, né? A testemunha mora a 300 quilômetros de distância, o que tem? É o que tem, né? Vamos mandar uma cartinha lá e ver o que volta. E quantas vezes a gente não teve a impressão na nossa vida profissional de que aquilo não serviu para nada, o próprio juiz lê aquilo, não foi ele que tomou o depoimento, ele olha para aquilo, parece que ele nem dá bola para a testemunha ouvida por precatório. Então, realmente, podemos acelerar as coisas, né? Com a precatória. Fala para encerrar. Eu sempre lembro de uma conversa que eu tive com o ministro Atos Carneiro, antigo ministro do STJ. E eu, falando exatamente sobre tecnologia, dizia: Marcos, o Brasil é continental. O Pacto Precatório dizia o seguinte: sabe como é que é feita a situação de pessoa, às vezes, na fronteira, morando na fronteira, né? O sujeito está no Rio Grande do Sul, tem a Argentina do lado, né? O juiz liga para o juizado, a gente fala assim: preciso que traga fulano, vai lá, pega o fulano e leva. Porque demoraria tanto tempo para pedir a rogatória para ouvir a pessoa, não funciona, na prática não funciona muitas vezes assim. Ele disse: e no Amazonas tem a citação por toco. Vocês conhecem a citação por toco? Conhece, Delor? Conhece, Helena? Conhece, Augusto? Então, a citação por toco é o seguinte: o oficial de justiça vai para o barquinho, né? Ele vai para o barquinho. Aí ele vai pegar uma frente que vai para a direita. Então, ele tem uma parte dos mandados que estão com ele para cumprir, para aquele lado. Mas tem uma parte que é para o outro. Então, o que ele faz? Ele corta o toco, coloca o mandado dentro do toco e vai embora. O próximo oficial de justiça que for passar e vai para o lado esquerdo, ele pega o toco, abre o toco, porque ele sabe que está lá, ele pega, o mandado segue para dar cumprimento. Isso é o Brasil. O Brasil funciona assim. Nós temos um Estado da nação que não tem energia elétrica, até hoje. Roraima não tem energia elétrica. Roraima inteira não tem energia elétrica. Então, assim, ela importa via Venezuela. Ela não tem produção de energia elétrica. Então, é um mundo, uma realidade. E é uma pena que, quando nós estamos lá na presidência lá da Comissão do Conselho Federal, que foi quando veio a Lei 11.419, que nós lutamos muito, e muito que foi aprimorado, fomos nós que levamos, era uma lei péssima. Com todo respeito aos autores, eu estou falando do ponto de vista da experiência do advogado. Os autores tiveram a melhor boa vontade do mundo, mas do ponto de vista do advogado era péssimo. Nós aprimoramos algumas coisas, outras ficaram na lei. Nós denunciamos quando saiu a lei, mas aí nós saímos da comissão. O Conselho Federal trocou, aí o Conselho Federal entrou com ação. Uma DIN baseada nas críticas. Uma das críticas, por exemplo, que falava que o advogado tinha que se credenciar nos tribunais. Eu não sou funcionário público para não ter credencial. Meu credenciamento na instituição chamada OAB, Tribunal que conversa e dialoga com a OAB, e para receber os dados. E aí, há um mês atrás, mais ou menos, aquela ação que foi proposta a fazer, acho que 13, 14 anos, uma das questões que se discutia era exatamente a obrigação do meio eletrônico, porque uma parte importante, naquele momento da aprovação da lei, não tinha internet, uma parte do país não tinha internet. Algumas coisas foram superadas pelo tempo, mas aí a ação foi julgada faz um mês e foi julgada improcedente. A DIN não foi acolhida, inclusive em pontos como esse. Então, a visão do judiciário em relação à tecnologia precisa aprimorar muito. Eu agradeço a todos. A gente vamos voltar a discutir. A questão da audiência é muito importante. Eu queria ouvir sobre a questão do escritório da advocacia. Nós não falamos sobre a tecnologia no escritório de advocacia, como é que vai ser isso daqui para frente. Nós vamos ter aplicações provavelmente muito maiores do que nós tínhamos há tempos atrás, a preocupação com segurança. Esse é outro ponto que eu queria discutir com vocês. Não deu tempo. Vamos marcar. Eu agradeço a todos. A Érica Lima aqui diz: olha, meu colega do escritório, o doutor Carvalho Bueno, quando nós vemos nos ofícios das varas, dizia: Érica, o mundo vai acabar em papel. Em papel não acaba mais. Espero que também não acabe por causa da pandemia. E que, apesar de nós estarmos hoje tendo a oportunidade de compartilhar, rever amigos e compartilhar esse momento com todos, que isso seja provisório, porque nada substitui a presença física, o olhar nos olhos, o abraço. Isso nos diferencia. Isso é um sinal de humanidade. E nós não podemos perder a nossa humanidade. Delore, muito obrigado. Helena, gratíssimo. O Augusto está sempre comigo, então não posso agradecer, porque nós sempre falamos todos os dias, há quase 30 anos. Né, Augusto? Né? Você já cansou do que eu tenho para dizer.
Olha, eu só não posso almoçar com o Augusto. O Augusto demora para comer, então eu falo para ele, Augusto, chega no restaurante antes, que eu chego depois, aí a gente acaba ao mesmo tempo. Quantas vezes você já me largou almoçando lá? O Marcos é muito agitado, eu como devagar. A gente eu começava a falar. Olha, não, estou com horário, tchau. Amanhã nós vamos ter um outro encontro entre amigos, um tema importante, que são os direitos das pessoas com deficiência. Vão estar conosco o amigo Ciro Torquato, que hoje é secretário municipal da pessoa com deficiência, o Bruno Beraldin, a Silvana Gambiage. Peço aos amigos que estão nos acompanhando, que gostam das conversas, que curtam a página para poder dar mais movimentação e compartilhem a página para que outras pessoas possam participar. E amanhã, 10 horas da manhã, um novo encontro. Um abraço a todos. Até mais. Prazer, muito obrigado. Muito obrigada, abraço.